Alô, alô, escambanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre o quarto episódio da 8ª temporada de Game of Thrones. Está indo. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações e vai nessezinho aqui e ver os outros conteúdos. Eu tô falando dos episódios, né? Falei do episódio 3, não falei dos 2 primeiros, mas eventualmente vai sair o vídeo, ele foi gravado. Eu vou tentar soltar antes do fim da temporada inteira. Pois é, eu gostei mais desse episódio 4 do que do episódio 3. Mas isso não é necessariamente uma boa coisa, na realidade, porque eu odiei o episódio 3 com todas as forças do meu coração. Então, eu gostar desse significa apenas que eu achei ele ok, ou fraco. Mas o que acontece... Eu acho que eu estou sendo punido porque eu falei muito mal de Lost. Eu adorava Lost da 3ª temporada e eu zombei muito das pessoas que continuaram assistindo até o final. E esse é o Lost da nossa geração. Game of Thrones está se tornando o Lost dessa nova geração. A gente ainda tem mais 2 episódios que podem desprovar essa tese, mas eu vou cunhar aqui que esse final, provavelmente, para quem já não está muito feliz com a temporada e com as últimas temporadas, não vai ser algo que vai alegrar. Aqui a gente começa com o episódio que tem ali aquela cena que eu considero um dos pontos altos, né? O começo do episódio é um dos pontos altos, com a cena do funeral das pessoas que morreram ali na batalha. E a gente tem ali um momento de cada um dos personagens com alguém que morreu, né? A gente tem Sansa e Theon, a gente tem a Daenerys com o Jorah, a gente tem o Jon com a Lyanna Mormont, a gente tem o Sam com o Ed. Então a gente vê ali, né, esse luto através dos personagens importantes que morreram e suas ligações, né? E a cena seguinte já é a cena do jantar, que tem uma coisa até legal, que ela começa meio séria, né? O primeiro momento da cena do jantar é ali as pessoas ainda de luto, e aí ela salta um pouquinho no tempo e a gente vê as pessoas depois de bebendo e já estão ali festejando, o que normalmente é muito comum, né? Das pessoas, depois que sobreviveram à batalha de morte certa, celebrarem o fato de estarem vivos. Então a gente vê várias interações. Essa cena é boa justamente por construir de uma maneira muito interessante o isolamento da Daenerys, né? A Daenerys, ela, desde que chegou em Westeros, ela está muito isolada, ela foi perdendo aliados gradativamente, as pessoas de confiança dela, os exércitos dela, os dragões dela. Então ela está realmente num momento muito frágil e apesar de que ela é extremamente importante nessa vitória, porque foram os exércitos delas que morreram, né, que lutaram ali, ou pelo menos boa parte dos soldados eram dela, e no fim das contas você fica com a sensação de que ela não recebeu o devido reconhecimento por essa participação. Natural, porque, enfim, as pessoas têm outras figuras de liderança delas, antigas, anteriores a Daenerys, que estavam ali naquela batalha, então é muito fácil, em vez deles atribuírem que o sucesso e essa vitória foi uma consequência da Daenerys, é mais fácil dizer para eles, né, na cabeça deles, pensar que essa foi uma vitória do Jon Snow, da Sansa, né, das pessoas do norte. Então, é natural que as pessoas não idolatrem a Daenerys, justamente porque existem outras figuras de liderança a quem eles podem ter essa gratidão, figuras de liderança que eles já, né, tinham relações. Outra coisa também interessante da cena é não só o olhar da Daenerys, né, e esse incômodo, mas o olhar do Varys, né? Tem alguns diálogos ali do Tyrion com alguns personagens. A gente tem a cena da Sansa com o cão, né? Muita gente criticou essa cena pelo fato da Sansa dizer que ela não seria quem ela é agora se ela não tivesse vivido as coisas que ela viveu. E ela foi estuprada, né, pelo Ramsay, então muitas pessoas acharam ruim essa fala. Eu entendo, assim, o incômodo das pessoas, mas eu acho que também ela não estava necessariamente se referindo só ao estupro, né? Ela não queria dizer só isso. Ela aprendeu muitas coisas com a Cersei, com o Mindinho. O fato dela ficar e não ter ido embora com o cão permitiu a ela aprender muitas coisas e viver muitas coisas. Então, não é necessariamente o estupro e a violência que ela sofreu que fez dela mais forte, mas também as outras coisas boas, né? O que ela aprendeu a jogar o jogo dos tronos, aprendeu a ser uma pessoa mais forte. Então, eu entendo, especialmente porque a série já tem um contexto ruim com essa questão da objetificação da mulher, da violência contra a mulher e etc. Eu entendo perfeitamente o incômodo das pessoas e é bem justificado. Mas no fim das contas eu gosto da cena. Não é uma cena que eu achei ruim, era uma cena necessária. Esse diálogo da Sansa com o cão, e por causa da relação que eles tiveram, ele salvou a vida dela, era uma cena importante que precisava acontecer. A gente tem ali a Arya, né, rejeitando o Gendry também, que é uma cena importante pra gente
quebrar essa coisa de que muita gente ficou incomodada com a cena deles dois juntos no episódio 2. Ah, a Sansa tá com um romancezinho. A gente vê claramente que ela era alguém que queria ter uma experiência, tinha medo de morrer sem ter essa experiência, foi lá e teve. Ela não está apaixonada, ela não ama o Gendry, né? Então essa rejeição é importante para mostrar isso. A gente vai ver ali uma reunião, eles vão discutir a estratégia, né? Então o Jon vai levar as tropas por via do chão, né? Com os Unsullied, né? Os Dothraki que sobraram e tal, as tropas do norte que sobraram. E a Daenerys vai de barco com os dragões. E isso vai culminar ali na morte do Rhaegal, né? O dragão que estava meio capenga, com uma cena absurda de boba, no sentido de que como os dragões não viram, né? Como é que eles não viram ali, os barcos não verem é uma coisa, os dragões que estão voando não verem, é muito absurdo. E o que torna pior é que tem agora, toda vida que o episódio termina, no canal da HBO, tem os diretores falando sobre o episódio, e o diretor fala que a Daenerys esqueceu da Iron Fleet, dos barcos do Euron. Esse é o momento de que você tem que ficar calado, porque quanto mais você justifica, fica pior a cena. Porque a cena anterior da Daenerys é ela discutindo e eles falando sobre a Iron Fleet. Então, você emburrece a série, você como é um roteirista, você faz um roteiro burro e coloca a burrice no personagem que não é burro. Então, e aí teve outra justificativa ruim também nesse episódio, que é a cena do Jon Snow com o Ghost, né? O Jon não fala com o Ghost, né? Ele não dá um toque, ele simplesmente fala pro Tormund levar o Ghost pro norte, e diz que o sul não é o lugar para ele, dá um olhar triste pro Ghost, mas segue em frente. Muitas pessoas odiaram a cena, disseram, ele não foi lá falar com o Ghost. Eu particularmente gostei, porque eu interpretei a cena como o Jon Snow não conseguindo fazer aquela despedida, aquele tchau que você dá sem olhar para trás, porque senão você não vai conseguir voltar, né? Se você não vai conseguir seguir em frente, você vai voltar, você vai desistir da decisão que você tomou. Eu fiz essa interpretação, eu fiz essa leitura, então a cena não me incomodou. Outras pessoas, né, interpretaram como, né, o Jon Snow cagando lá pro lobo. O que é culpa de um roteiro mal escrito, né, de uma cena mal escrita, porque se você bota uma linha de diálogo dele dizendo que não conseguia se despedir, ou qualquer coisa do tipo. Mas aí vem os diretores, né, aí vem os showrunners e falam que não fizeram a cena porque daria muito trabalho botar o Jon Snow pra chegar perto do lobo e interagir com o lobo. A gente tem cenas inúteis com dragões essa temporada, mas fazer o Jon sentado do lado do lobo, passar a mão dele e dar um adeus, né, de um personagem que é extremamente importante na história do personagem, do Jon Snow, o lobo que teve lá do lado dele o tempo inteiro, quando ele morreu, não saiu do lado dele. Então, é muito triste, assim. É aquela coisa, eu como escritor, eu penso muito nisso, que é, quando as pessoas perguntarem a você sobre a sua obra, deixe elas livres para interpretarem o que elas quiserem. Não feche a interpretação da obra com a sua opinião de autor. O autor, ele tinha que fazer, o que ele tinha que fazer, ele fez, que é fazer a história, construir a narrativa e entregar ela. Não dê opiniões, porque só estraga. Então, ver esses vídeos que estão saindo dos diretores, dos produtores falando, só tá me dando raiva, porque você vê claramente que é incompetência. Então, a gente vai ter ali a morte do dragão e a Daenerys seguindo, né, tentando ali, muito furiosa com a situação, querendo atacar a fortaleza, querendo atacar King's Landing, e a Cersei fez uma jogada que foi colocar todas as pessoas para dentro da Fortaleza Vermelha. Não sei se vocês sabem a configuração de King's Landing, tem a grande cidade, a cidade murada, né? É uma cidade gigantesca, mas dentro da cidade gigantesca tem um outro muro e um castelo, que é o Red Keep, que é onde vive a família real. Então, a King's Landing é um castelo dentro de uma cidade murada, então é extremamente protegido. O que ela fez foi trazer todas as pessoas para dentro do castelo, para caso o castelo seja atacado, ela tem um escudo humano ali, né? Operação Escudo Humano, carne para Daenerys queimar, e isso vai, obviamente, colocar a população contra essa nova monarca, mesmo que ela consiga derrotar a Cersei, né? Ela vai derrotar a Cersei à custa de popularidade. Eu gostei desse episódio por algumas razões, uma delas o diálogo do Tyrion com o Varys, né? Sobre intriga, sobre traição, né? Sobre colocar um outro rei no lugar, né? No caso, a Sansa, que no fim das contas, o Jon contou para Arya e para Sansa que ele era o Aegon Targaryen, que ele era herdeiro do trono, né? Que podia ser também, que ele era também um herdeiro dos Targaryen. E a Sansa acaba contando isso pro Tyrion e vai criando ali uma celeuma entre esses personagens, que agora talvez a Daenerys não seja a melhor opção. Especialmente porque a Daenerys é extremamente impetuosa, extremamente intempestiva, ela tem uma personalidade forte, gosta que as coisas sejam feitas
do jeito dela. E além disso, tem o histórico da família Targaryen, que é o histórico da loucura, né? Então as pessoas têm muito medo, você vê ali pelos conselheiros, por causa disso, né? Porque existe a lenda da loucura dos Targaryen, que um Targaryen pode ser um grande monarca ou um louco, né? Que vai matar as pessoas, então... E há bastante tempo já a narrativa flerta, tanto que muita gente diz, a Daenerys tá ficando louca, eu não aceito isso, construíram uma personagem maravilhosa e agora ela tá sendo tratada como se ela fosse louca. Você tem que, entender o contexto da narrativa, né? Não são as pessoas que estão dizendo, são os personagens, e é uma visão deturpada, que existe ali um contexto histórico que permite isso. E também tem um fator de que, assim, nunca a gente se incomodou com a jornada da Daenerys e com essas características dela meio tirânicas, né, meio impositivas, porque ela estava fazendo isso contra líderes escravocratas, né, ali nas cidades de Meereen, Yunkai, etc. Ela estava matando os mestres escravos, então a gente sempre enxergava ela através de um olhar positivo. Né? Ela está libertando os escravos, ela está matando os mestres. Mas você vê durante a narrativa que várias vezes ela toma umas decisões que são questionáveis. Né? Ela mata, por exemplo, senhores lá da cidade que não necessariamente estavam envolvidos em massacres e etc. Então, quando ela é desafiada, quando ela é questionada, ela sempre é extrema, né? Extremista, ela é violenta, ela age com crueldade, ela não é paciente, assim, ela não é muito tolerante. Então, esse ímpeto dela de ser uma grande rainha, de ser importante, de recuperar o trono, impulsiona ela de uma forma que, né, aí realmente faz aqueles pares dela, as pessoas que estão ali ao redor dela, questionarem essa sanidade. E eu gosto muito de uma cena que aconteceu na temporada passada, que é quando ela se despediu do Daario Naharis, e ela fala pro Tyrion que ela ficou assustada pelo fato de que ela está se despedindo de alguém que ama ela, que era importante para ela, que foi uma parte da vida dela, e ela não sentiu absolutamente nada, né? E isso fez ela temer pelo fato dela ter a loucura Targaryen, né? Então, eu acho ruim chamarem ela de louca, porque, enfim, existe essa tendência a... Quando a mulher... dizerem que a mulher é louca, né? Quando a mulher tem atitudes parecidas com as atitudes de um homem, ela é louca. Então é muito ruim esse termo para ela. Mas, obviamente, nesse caso em específico, ele tem um contexto dentro da narrativa. Mas a gente tem, por exemplo, para mim, o rei mais louco que apareceu no Game of Thrones até agora foi o Stannis, né? O Stannis queimou a própria filha e não tô vendo... Eu também não vi esse bafafá em relação à loucura dele. Mas eu acho que o elemento de questionar a Daenerys como se ela vai ser um nobre monarca ou se ela vai ser uma tirana é extremamente saudável, é extremamente salutar para a narrativa. Observe só, ela ainda não teve, a gente aí vai ter 2 episódios, essa atitude que colocou ela do outro lado, né? É sempre um flerte, né? É sempre a dúvida, é essa incógnita em relação à figura dela. Esse é o debate sobre o personagem dela. E é um debate que eu acho super interessante, né? É um flerte que eu acho super interessante, se concretizando ou não. A narrativa desse episódio vai terminar com a morte da Missandei, né? A Cersei ela vai fazer uma barganha. A gente sabe que ali é uma mera formalidade, que a Cersei nunca aceitaria o acordo. E essa cena me irrita um pouco pelo fato do Tyrion ir mais uma vez apelar para as emoções da Cersei, sendo que ele fez isso quando foi pedir a aliança dela na temporada passada e ela enganou ele. E ele fazer isso de novo, sabe? Tipo, o meu grande problema com essa final de temporada e com essa série é que a série se emburrece, ela emburreceu. Então ela constrói cenas, né, narrativamente, que você tem personagens, por exemplo, como o Varys. O Varys, ele é o mestre dos sussurros. Ele é o cara que tem espiões por todos os cantos. Ele sabia todos os passos da Daenerys em outro continente. E aí você chega aqui e ele não sabe que a armada do Euron estava ali naquela região, né? É muito esquisito, assim, a falta de informação e a falta de inteligência. O Tyrion, que era um personagem que quando ele estava encurralado, quando ele estava ali numa situação difícil, ele vinha com a inteligência dele e resolvia, e criava uma situação e conseguia contornar o problema. Então, personagens que antes tinham atitudes mais inteligentes estão emburrecendo, né? Estão ficando menos inteligentes, e aí é aquela coisa, né? É o roteiro que fica mais burro e coloca a burrice nos personagens. Então, entristece e me incomoda um pouco. Então, não é necessariamente que eu amei o episódio, que eu achei um episódio bom, mas como ele trouxe coisas do Game of Thrones tradicional, quando eu digo isso, são cenas com diálogos interessantes, com intriga, com trama, né? Isso já me apetece. Uma outra cena que eu gosto também do episódio é o diálogo entre o Jon Snow e a Daenerys.
onde a Daenerys vai implorar para ele para que ele não conte, né? E ao ser negada, né, você vê a mudança. E a Emilia Clarke não é uma boa atriz, mas aqui ela entrega uma boa atuação nessa mudança, né? Só tem um jeito da gente ficar junto e disso ser feito, e é o meu jeito, né? Então, quando o Jon Snow rejeita isso, ela se irrita e se indigna. Então, é uma boa atuação. E uma cena também que eu achei importante, que eu gosto dela, apesar também de que muitas pessoas criticaram, foi a cena da Brienne com o Jaime, né? A despedida dos dois. Obviamente, eles ficando junto e tal, que é claramente um fanservice, mas era um fanservice que todo mundo meio que queria. Mas a despedida, né? Onde a Brienne meio que se desfaz, né? Se quebra e chora e pede pro Jaime não ir embora. E muita gente diz que não condiz com a personagem, e é perfeitamente condizente com a personagem. Ela era apaixonada pelo Henry, ela decidiu se tornar uma cavaleira porque era a forma dela de ficar perto dele, de lutar por ele, de proteger ele. Ela é uma romântica, ela é inocente. Obviamente, na série, ela é um pouco diferente da Brienne dos livros, mas ainda assim, foi o momento que ela se desarmou totalmente, ela se entrega pro Jaime, né? Ela tira a armadura, se despe, né? Literalmente e metaforicamente, e no momento seguinte, o Jaime não só diz coisas muito duras para ela, né? Mostra assim, uma faceta dele, mostra que ele se diz esse monstro, né? Ele tem esse conflito dentro dele, e ele revela isso para ela. Então é uma cena que, obviamente, foi muito dolorosa para ela, e ela chorar é perfeitamente aceitável. Então eu gostei também desse momento. Para mim, uma das piores coisas do episódio foi o encontro do Brum com o Tyrion e o Jaime, que é um negócio que eles inventaram um negócio lá atrás e agora tem que justificar a cena acontecer. Aí é aquela cena que acontece meio que de graça, que não serve pra nada narrativamente, não tem um impacto na narrativa. A fala do Bron é boa, né, sobre os nobres todos serem facínoras e bandidos, que você não constrói você não ganha um castelo e terras sem ter matado várias pessoas. A diferença entre um nobre e um rei é a quantidade de gente que matou. A fala é boa, mas a cena inteira e o efeito dela dentro da narrativa é banal, né? Não serve pra muita coisa. Então é um episódio ruim, de uma temporada ruim, com alguns momentos bons que, à vista do que nós estamos, né? No momento que nós estamos, tudo que a gente pode esperar dessa série são algumas boas cenas dentro de um contexto bem ruim. O dragão aqui foi mantido vivo no episódio passado, da batalha, apesar de que tinha uma cena bem violenta, uma possível morte, mas não, ele é mantido vivo exclusivamente para a gente ter aqui uma cena chocante, gratuita, mal feita, não em efeitos visuais, porque em efeitos visuais é até bem feita, mas em termos de roteiro, mal feita. Então, para ter um impacto narrativo, você mantém o personagem vivo, né? Da mesma forma que o Verme Cinzento foi mantido vivo para poder a gente ver, para ele ver a Missandei morrer e a gente ver a reação dele a essa morte. Então, os personagens estão sendo mantidos para que os narradores, né, que os roteiristas tenham condições de criar cenas pesadas, fortes, impactantes, sem necessariamente fazer um bom roteiro para elas. É uma série que se encaminha aí para um final que eu torço para que seja pelo menos ok, né, não seja lamentável. Mas será Game of Thrones o Lost dessa geração? A gente se vê na próxima e tchau.